Vamos lá então, gente. Nossa aula, Bible School. Nosso tema, estamos falando sobre sintomas de maldição, né? Sintomas de maldição. E estamos ainda na primeira parte, primeiro sintoma, que fala sobre dom ministerial contaminado. Quando a pessoa acha que está servindo a Deus, mas com dons espíritas, tá bom? Será que isso é comum na igreja? Não é muito comum, mas existe, tá? Graças a Deus não é muito comum, mas existe dentro da igreja. Daí a importância dessa temática, daí a importância de se estudar esse tema tão importante para cada um de nós, tá bom? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós nos consagramos ao Senhor nesse momento. À luz da Tua Palavra, Pai, queremos aprender a termos discernimento espiritual, sabedoria do alto. Ó Deus, conhecemos o Senhor, conhecemos a Tua Palavra, crescemos em graça, sabedoria e estatura e maturidade diante do Senhor e diante dos homens. Senhor, nós nos colocamos na total dependência do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações e que a Tua Palavra flua nesse lugar. Ensinamentos valiosos, preciosos, que possam abençoar o nosso coração. É o que nós pedimos de todo o coração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, todo mundo que tem a apostila, né, tem aí Atos 8, de 20 a 23. É o nosso texto-chave. Atos 8, de 20 a 23. Aquele episódio entre Simão Pedro, o apóstolo Simão Pedro, e Simão o mago. Simão o mago, tá? Atos 8, de 20 a 23, na página 58 do nosso material. Página 58 do nosso material. Aqui um exemplo clássico de uma motivação equivocada com relação ao poder espiritual, com relação ao poder de Deus, com relação à unção do Espírito Santo. Será que existe isso hoje, gente? Dons contaminados, as pessoas se aproximando das coisas de Deus com o coração equivocado. Nós vemos claramente nesse episódio que Deus dá uma percepção espiritual, um discernimento, através do Espírito Santo, ao apóstolo Pedro, e ele confronta aquele homem que havia se aproximado dos apóstolos, que havia desejado ali o poder espiritual com o coração errado, tá bom? Então isso é muito comum, acontece muito, pessoas usando os dons espirituais indevidamente, manipulando pessoas, usando indevidamente, usando para extorquir pessoas financeiramente. Isso aí tem demais. Então, por favor, tomem bastante cuidado, não se deixe enganar, não se deixe lesar. É claro que tudo que envolve igreja, corpo de Cristo, povo de Deus, envolve dinheiro, obviamente, né? Nós temos aqui o momento da oferta, o momento do dízimo, porque todo esse aparato de estrutura que vocês têm, é necessário ter recursos para pagar os custos. Amém? Isso é normal, é uma comunidade que tem uma estrutura, que tem um custo. Isso é normal, é natural. Todas as igrejas precisam de recursos para sobreviver, para a manutenção dos seus pastores, os obreiros, os funcionários da igreja, a luz, o ar-condicionado. Isso é normal, isso é comum, não tem nada de errado. Só que outra coisa é uma pessoa que tem algum dom, que tem alguma capacidade sobrenatural, usar isso para explorar as pessoas, para manipular as pessoas, usar indevidamente e até vender o seu próprio dom para enriquecimento ilícito, para manipular pessoas, para usar e abusar das pessoas, tá? Isso existe. Talvez você que nasceu aqui na Betel nunca viu isso, nem vai ver mesmo. Você está numa igreja boa, equilibrada, bíblica, tremenda. Mas quem já teve em outros trabalhos e outros ministérios, com certeza já viu isso. É o que a Bíblia chama dos mercadores do Evangelho. Pessoas que usam indevidamente, ou se aproximam de pessoas que têm dons, talentos, uma unção com o coração incorreto, como foi o caso aqui de Simão o mago, ou então usam indevidamente aquilo que Deus deu para a vida de cada um deles, tá bom? Então vamos ver esse episódio clássico aqui de um coração equivocado, de alguém que idolatrava o poder, que estava na feitiçaria, disse que se converteu, mas se aproximou dos apóstolos tendo sede de poder, idolatria de poder. Vamos lá, então a Bíblia, Atos 8, de 20 a 23,
Olha o que a Bíblia diz: mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidastes de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Uma pergunta para vocês: o dom de Deus é adquirido com dinheiro? Sim ou não? Não é. É uma dádiva de Deus, é fruto da graça de Deus, é com base, né, na edificação dos santos. Não é para a tua glória, não é para alimentar o teu eu, não é para você ficar famoso, não, querido. É para abençoar o povo de Deus, abençoar a igreja, é para a glória de Deus. Não é para a sua sede de poder, jamais. E nem é possível comprar o dom de Deus. Continuando: tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só esse confronto do apóstolo Pedro. Tocou na raiz do problema: coração equivocado. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Fala comigo: laços de iniquidade. Será que um ser humano pode entrar nisso, gente? Aqui estamos vendo biblicamente que se eu me aproximar do dom de Deus, do Espírito Santo, dos homens e mulheres de Deus, ou do povo de Deus, com o coração errado, com a motivação errada, isso se torna um laço de iniquidade. Fala bem alto, tá? Esses cantores gospel que cobram esses cachês enormes, muitos deles, infelizmente, usam o dom indevidamente, tá? Eu não sou contra um ministério de louvor, de adoração, um músico cobrar um valor que seja justo, que seja razoável, que as igrejas possam pagar, até porque eles têm as despesas deles, as necessidades familiares deles. Nós entendemos que sim, né? Digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia diz que nós não podemos tapar a boca do boi que debulha, que esteja trabalhando ali no arado, na plantação. A gente não pode tapar a boca, porque também agir com injustiça não dá nada para o cara, né? Mas a gente sabe que hoje, infelizmente, tem uns que cobram valores exorbitantes, acabam extorquindo a igreja, o povo de Deus, os líderes, e tem muita igreja que propaga muito esse tipo de coisa, e infelizmente isso se tornou meio que de praxe, né, no meio evangélico. Mas é um equívoco, tá? É um equívoco, é um uso indevido do dom e do talento, ok? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. A Bíblia nos oferece aqui uma verdadeira aula de libertação à moda de Pedro. Então nós vemos aqui um confronto com a verdade. Nós vemos um coração enganado, que se aproxima de Deus com uma idolatria pelo poder, e o apóstolo discerne isso, confronta isso e liberta, né, esse homem dessa situação. Veja bem que Simão já havia se convertido publicamente em uma das grandes cruzadas evangelísticas de Filipe. Também já havia sido batizado, sendo considerado parte da igreja. Eu te pergunto: um crente pode cair nessa idolatria do poder, gente? Sim ou não? Sim. Nessa sedução pelas riquezas desse mundo? Ele pode cair nessa sedução, nessa fascinação do mundo? Sim ou não, gente? Quando tiver vivo, é a coisa mais comum que tem. Infelizmente, quanta gente abandona o evangelho, né? Abandona as coisas de Deus por coisas fúteis, pelas vaidades desse mundo, né? Por o dinheiro sobre a cabeça, o poder, né? Idolatria, fama, ostentação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma sedução satânica que quer desviar os crentes, seja batizado ou não, convertido ou não. Se nós não vigiarmos, eu, você, qualquer um de nós, podemos cair nesse equívoco que Simão Mágico caiu. Amém? Então vamos lá. Ele tornou-se um discípulo e apoiador do ministério de Filipe. Olha só, não era qualquer um. Era um cara que apoiava, era uma espécie de auxiliar ali do evangelista Filipe. E representava um grande testemunho para todos. Tanto é que a sua conversão é mencionada na Bíblia. Quer dizer, não era qualquer um.
É um fato que foi relatado na Bíblia. Então foi mencionado na Bíblia. Ele estava participando da ministração dos apóstolos. Provavelmente estava ali junto, uma espécie de diácono ali, auxiliando, né, estando perto dos apóstolos. Porém, apesar de ser considerado como um cristão, continuava portando-se como um feiticeiro. E qual era o feitiço que estava envolvendo o coração dele, gente? Fala comigo, a idolatria pelo poder. A feitiçaria trabalha em cima disso, do engano, da mentira, da manipulação, da sedução pelo poder. Por que uma pessoa vai buscar um trabalho de feitiçaria, de umbanda? É uma saída rápida, uma saída fácil. É alguém querendo prejudicar o outro lado, ele vai lá, compra um feitiço, um trabalho, um encantamento para ferrar o outro lado. E isso é a sedução pelo poder. Não é verdade? Dentro da igreja existe isso, às vezes a fofoca, por exemplo, é uma espécie de idolatria pelo poder. Você com a tua língua, você pode matar alguém, você pode destruir alguém, você pode acabar com a moral, com a dignidade daquela pessoa com a tua língua. Eu costumo dizer que a feitiçaria gosta, é a fofoca, né? Você tem a capacidade de arruinar aquela pessoa com a boca, porque você quer dar uma de bonzão, porque você quer ser o proeminente naquele lugar. É a sedução pelo poder. Vocês estão entendendo, gente? Isso pode atacar qualquer coração. Então, da mesma maneira como ele se autopromovia, manipulando o poder de Satanás, também queria se autopromover através do poder de Deus. Será que existe isso hoje ainda? Claro. Toda hora autopromoção, toda hora, né, querendo aparecer. Gente, quem tem que fazer a gente brilhar é Deus. Amém? Quem tem que exaltar você é Deus. Quando você glorificar Deus, quando você exaltar Deus, Deus vai se glorificar através de você. Mas a gente precisa entender que toda glória pertence a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A partir do momento que você atrai a glória para você, a vaidade para você, você está andando pela sedução do poder, pela idolatria do poder. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Da mesma maneira que ele se autopromovia fazendo feitiçaria, ele queria dentro da igreja se autopromover através do poder de Deus. E o Espírito Santo revelou isso para o apóstolo Pedro. Então, aqui diz, né? Fico imaginando quantos Simãos mágicos estão dentro das nossas igrejas hoje. Será que existe isso, gente? Simãos e Simoas, né? Simonas aqui. Existe. Aquela pessoa que quer mostrar uma espiritualidade que ela não tem, que faz rebuliço, né? E para lá e para cá dentro da igreja, mas maltrata o marido, maltrata a esposa, né? Maltrata os filhos. Quer mostrar uma espiritualidade que não tem, que não é legítima, que não é autêntica, que não é verdadeira, né? Pessoas que querem demonstrar uma coisa que não são. Como tem isso? Se quiser entrar, fica à vontade, tá? Como tem isso aqui? Simãos mágicos que estão dentro das nossas igrejas. Por isso você tem que observar muito a pessoa, olhar a família, tratamento marido e mulher, tratamento com os filhos, conhecer as pessoas antes de dar crédito para pessoas que não merecem o seu crédito, a sua confiança. Claro que todo ser humano é falho, ninguém é perfeito. Eu não estou aqui dando uma visão de pessoas impecáveis, né? Impecabilidade, incorruptíveis, nada disso. Todo ser humano é pecador, é falho, todos nós temos falhas, amém? Mas existem critérios para a verdadeira espiritualidade. Existem critérios que nos dão referências se aquela pessoa é verdadeiramente cristã. Por isso tome muito cuidado, não deixe qualquer pessoa meter a mão na sua cabeça, orar por você.
se você não conhece a pessoa, né? Tem muita gente hoje que está debaixo de rebeldia, que não se submete ao seu cônjuge, não se submete aos seus pastores e quer sair metendo a mão, orando por todo mundo. Se você aceitar isso, querido, você pode estar recebendo uma oração contaminada sobre você, um Simão mágico, uma Simona mágica aqui, porque a Bíblia diz que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Olha só, gente, isso é muito sério. Sim ou não? Está lá em 1 Samuel, vai ler lá que você vai ver. A rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Se você deixar um rebelde ficar orando, ministrando na tua vida, é um dom contaminado, é um Simão mágico usando indevidamente a oração sem vida consagrada, verdadeira, de obediência ao Senhor. Amém? Temos aprendido isso aqui no curso, não é verdade? Quanto maior a sua obediência, quanto maior a sua plataforma de obediência, maior a sua autoridade no mundo espiritual. Notem isso aí, essa frase é muito importante, é um dos destaques desse material que nós estamos aprendendo. Quanto maior a sua plataforma de obediência, maior a sua autoridade espiritual. Você está me entendendo? Quanto mais obediente você for aos seus pastores, à sua igreja local, à palavra de Deus principalmente, a direção do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo na tua vida, maior a sua autoridade espiritual. Vou repetir: quanto maior a sua plataforma de obediência, maior a sua plataforma de autoridade. E o diabo sabe quem obedece e quem é rebelde, quem amolece o coração para Deus e quem endurece o coração para Deus, quem tem dura serviço e quem tem um coração maleável, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Que é a palavra que nós procuramos, João 12:41. Exatamente. Aquele que me ama, obedece a minha. Tem muita gente dizendo que ama a Deus, às vezes até coloca frasezinhas bonitinhas, né? Faz um monte de sacrifício espiritual, mas a Bíblia diz: o que Deus quer é obediência e não sacrifício. Mais importa obedecer do que sacrificar. Nós vemos as pessoas vivendo a vida torta o ano todo. Aí chega nesse período da Páscoa, chega no período de Natal, querem fazer sacrifícios espirituais para tentar chamar a atenção de Deus, para tentar demonstrar uma espiritualidade que eles não tiveram no ano todo. Para Deus isso é balela. Para Deus isso não tem valor nenhum. O que prova para Deus a legitimidade do nosso cristianismo, a nossa verdadeira autoridade no mundo espiritual, é a nossa obediência. Vamos te ver. Vamos lá. Entenderam, pessoal? Amém? Então, tome cuidado com os simãos mágicos que existem dentro das igrejas. Lembre-se que nós estamos falando de pessoas que às vezes vêm do ocultismo, vêm da feitiçaria, vêm da umbanda, vêm do mundo das trevas, tem até uma experiência com Jesus, se converte, mas não renuncia os seus dons contaminados pelos demônios, e querem utilizar esses dons dentro da igreja, só que por detrás não é quem está governando a vida delas, não é o Espírito Santo, são os demônios que não foram renunciados. E aí utilizam-se de dons, começa a ver esse mundo espiritual, e aí começa a falar de anjo, começa a falar de não sei o que, começa a inventar sonho, começa a não sei o que, para chamar a atenção das pessoas. Você sabe que as pessoas elas ficam sensíveis com essas coisas de profecia, de anjo, sim ou não, irmãos? Eu vi o mundo espiritual agora, daí as pessoas já começam a ficar, né, ou confusa, ou não acreditam, desacreditam, ou então se abrem para pessoas erradas que têm visões equivocadas, né, e coisas erradas. Claro que existem os dons contaminados, como nós estamos falando, esses exemplos que nós estamos dando aqui, e existem os dons espirituais que são verdadeiros, ok? Então existem dons espirituais legítimos, abençoados, cuja fonte é o Espírito Santo, é Deus. Mas se lembra que eu falei das 3 fontes de poder? Quais são as 3 fontes de poder?
Um é Deus. Outra é, começa com H. O homem, a alma humana, poder latente da alma. E a terceira fonte, os demônios, Satanás e os demônios, tá? Então a gente precisa ter discernimento, senão a gente compra, tá trocando gato por lebre e dando valor àquilo que não tem valor, aquilo que contamina, aquilo que causa ruína na vida das pessoas, causa morte, ok? Então a gente precisa ter esse discernimento. E qual é a plataforma? Se lembra que Jesus falou? Pelos frutos os conhecereis. Que frutos são esses? Quando a Bíblia fala de frutos, ela fala de pelo menos 3 coisas. Primeiro, e a base de tudo, são os frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. É uma pessoa humilde, é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que pode até tropeçar, mas ela se quebranta, ela se humilha, ela se arrepende, ela muda de vida. Opa, peraí, é uma árvore boa, produz bons frutos. Segundo tipo de fruto que tem, são as vidas que ela toca, que ela abençoa, que ela influencia positivamente, sem manipulação, sem nada dessas anomalias de alma, mas usando devidamente os seus dons, abençoando vidas, trazendo para o reino de Deus. Frutos como almas, vidas tocadas, influência positiva. E o terceiro são os frutos do Espírito Santo. A maior marca de um cristão são os frutos do Espírito Santo. Tem amor, tem paciência, tem longanimidade, tem mansidão, tem bondade, tem domínio próprio. Opa, a fonte está aqui. É Deus. Então toda árvore, Jesus disse, a árvore má produz maus frutos, seria cortada pelo machado e lançado no fogo. Mas a árvore boa produz bons frutos. Quais são os 3 tipos de fruto? Fruto de arrependimento, fruto de vidas tocadas e abençoadas, almas, e o terceiro, frutos do Espírito Santo. O mais importante são os frutos do Espírito Santo. Ok? Isso é bom vocês aprenderem, tá? Isso aí é a base nossa do cristianismo. É a base de avaliação se uma árvore é boa ou má. Se a pessoa tem essas 3 características, você pode ter certeza que vem de Deus, que é uma bênção de Deus. Por isso que não é qualquer um que vai orar por nós, colocar a mão sobre a nossa cabeça. Isso tudo é muito sério. Isso tudo é muito sério. Entendeu? Tem que ter